Este programa é livre para todos os públicos. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo segundo São Lucas. Glória a vós, Senhor. Certo dia, Jesus estava rezando num lugar retirado e os discípulos estavam com ele. Então Jesus perguntou-lhes: quem diz o povo que eu sou? Eles responderam: alguns dizem que és João Batista, outros que és Elias, mas outros acham que é algum dos antigos profetas que ressuscitou. Mas Jesus perguntou: e vós, quem dizeis que eu sou? Pedro respondeu: o Cristo de Deus. Mas Jesus proibiu-lhes severamente que contasse isso a alguém e acrescentou: o Filho do Homem deve sofrer muito, ser rejeitado pelos anciãos, pelos sumos sacerdotes, doutores da lei, deve ser morto e ressuscitar no terceiro dia. Depois Jesus disse a todos: se alguém me quer seguir, renuncie a si mesmo, tome sua cruz cada dia e siga-me. Pois quem quiser salvar a sua vida, vai perdê-la. E quem perder a sua vida por causa de mim, esse salvará. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Jesus nos mostra, no dia de hoje, que algumas vezes nós não compreendemos os sofrimentos. O cristão é chamado a enfrentar a cruz de cada dia. Jesus não está oferecendo moleza para ninguém. Não está oferecendo dinheiro, não está oferecendo riqueza. Até na leitura de hoje, Jesus diz: ninguém pode servir a dois senhores. Ou a Deus ou ao dinheiro. Não dá para servir as duas coisas, tá bom? Não está oferecendo moleza, não está oferecendo nada que não seja a cruz. Está ali o sinal. Não é que você vai ser crucificado, não. Você não vai ser pregado na cruz. Mas a cruz é um sinal daqueles que são vencedores em Deus. Que sabem enfrentar as dificuldades do dia a dia, olhando para o céu. A cruz para Jesus, ela foi humilhação. Ela foi algo que escandalizava. Porque ali era condenado aqueles que eram ladrões, desonestos, todos aqueles que praticavam o mal. Para aqueles que viviam indignamente. Jesus tomou o lugar de cada um de nós. Olha, para que eu não fosse mais indigno, para que eu não fosse mais ladrão, para que eu não mentisse, para que eu não roubasse, para que eu não fosse desonesto, para que eu não fosse adúltero, para que eu não fosse mentiroso, para que eu não fosse aqueles que assassino, para que eu não caluniasse nem maldizesse ninguém. Ele tomou. Ele tomou o meu lugar e o seu. Ele se colocou no meu lugar. Para que, quando chegasse o momento da nossa morte, no julgamento, nós não fôssemos acusados dessas coisas, mas entrasse no céu, porque Ele redimiu toda a humanidade para que eles não fossem condenados, mas tivesse agora a vida eterna, vencesse a morte. Porque o que nos leva, nos condena, é os nossos pecados. Deus arrumou um jeito de salvar cada um de nós, fazendo a oblação, o sacrifício em Cristo. Ele tomou as nossas dores. Então, por isso, para que Ele dissesse, olha, para que você também ressuscitasse para a vida nova. Então, nós estamos aqui para ressuscitar cada dia para a vida nova. Cada dia
é isto. Então, por isso, a leitura do profeta Zacarias vai dizer: assim diz o Senhor, derramarei sobre a casa de Davi, sobre os habitantes de Jerusalém, um espírito de graça e oração. Então, nós somos aquele povo que vence as coisas na graça de Deus e pela oração. Nós não somos maldizentes. Nós não somos aquele que blasfema, fala mal, que xinga, que se revolta contra Deus. Não, nós somos aqueles que vivem a graça de Deus e a oração. Esse é o nosso jeito de ser. Por isso ele está dizendo desta graça do profeta. Para que olharão para aquele, eles olharão para mim. Aos que feriram de morte, está ali o sinal dele. Chorarão a perda do filho único. Sentir por ele a dor que sente a morte de um primogênito. Então, nós sempre, todas as vezes que a gente entra na igreja, que a gente olha para Jesus, né, a gente sente a dor. Como pode alguém perfeito, sem pecado, sofrer esse tipo de humilhação? É a dor da alma nossa, porque a alma que está em nós é de Deus, né? O Espírito de Deus que está em mim cria compaixão, me faz sentir as dores de Cristo. Então, quando nós sofremos, há duas formas de sofrer. Sofrer com raiva, xingando, nervoso, irritado, reclamando, falando mal, revoltado, ou sofrer como reparação dos meus pecados, das minhas misérias, das minhas fraquezas, que Deus me ensina a vencer estas humilhações. Eu vou aprender com o sofrimento. Muitas vezes, as maiorias dos grandes empresários, os homens mais sábios, os cientistas, eles tiveram milhares de fracassos. Cada cientista erraram muitas vezes para conseguir descobrir alguma coisa. Foram anos e anos de sacrifício num laboratório para descobrir, às vezes, um medicamento para curar a nossa doença. Às vezes, anos. Hoje, graças a Deus, que a gente tem tecnologia mais rápida, temos equipamento. Mas eu fiz química. Quando eu fui fazer química, era tudo manipulado. Era tudo devagar. Em 1980, que chegou os primeiros aparelhos para química no Brasil, mas muito rudimentar ainda, que estava começando. Mas para a gente já era um avanço extraordinário. Coisa que a gente gastava 2, 3 dias para fazer, você fazia em 4 horas. Então, para a gente ver assim, como a tecnologia nos ajuda. Né? Mas foram pessoas que gastaram a vida inteira para descobrir aquilo. Então, as pessoas se esforçam. O medicamento que você toma para dor de cabeça, quantos que tiveram que tomar no seu lugar? Quantos que tomaram esse medicamento para ver se ia curar mesmo? Cada vacina, cada remédio que você toma, muita gente tiveram que ser cobaia. Se colocaram como cobaia. Nós usamos as coisas, às vezes a gente não sabe a dor que o outro passou pela gente. Quantas pessoas sofreram diversas sequelas por causa do medicamento que você toma hoje e que te ajuda a você ser curado. Ele tomou no seu lugar, mas você não viu, né? Aí a gente não dá valor, o que a gente não vê, né? Então, por isso, Deus deixa o sinal ali, ó. Para que a gente chegando aqui, a gente sente as dores dele. Para que na hora que eu for tomar atitude de fazer alguma coisa errada, tomar a atitude de fazer algum mal, algum pecado, alguma violência, eu saiba, olha, é aquela dor lá, ó, que me custou cada pecado que eu faço. Então, por isso, Jesus está mostrando. Às vezes, esse dia eu estava ali, uma senhora falou assim, eu vim confessar, o confessionário está fechado, como que pode? Eu falei, por que na hora que você vai pecar, você não pensa que se vai ter padre para te confessar? É fácil, não é pecar? Agora, vai ter padre para te confessar? Ninguém lembra essa hora, né?
Essa hora, todo mundo peca, esquece que depois tem que confessar. E se não tiver padre? E se eu morrer? Mas eles acham que é obrigado o padre a confessar ele. E se Deus falar para o padre, não confessa ele? E se o padre falar para você, eu não vou te dar absolvição, não? E aí? Ele pode fazer isso. Pode dizer, não estou vendo arrependimento nenhum em você. Não vou te dar absolvição, vai embora. E aí você vai fazer o quê? Vai ficar com raiva do padre também? Vai xingar o padre? Você que pecou. Não foi o padre, não. Então a gente deveria pensar, por isso Jesus está dizendo, antes de fazer alguma coisa, cuidado. Você tem obrigado a tomar a sua cruz, ó. Anda com ela, olhando para o céu. Porque a cruz vai tornar sinal para mim de que eu devo ter atitude nova de um homem de Deus. Porque ela custou caro para Deus, custou caro. Custou o Filho amado de Deus no meu lugar. Ele tomou, ele que foi pregado no meu lugar, ele que foi ultrapassado, ele que foi chicoteado, ele que foi cuspido, ele que foi humilhado no meu lugar. E eu tenho que saber a dor que isso custou a Deus, custou a Jesus. Né? Por isso, a segunda leitura de hoje vai dizer, todos vós sois filhos de Deus pela fé. Vós todos fostes batizados em Cristo, revestistes de Cristo. Olha essa atitude de Cristo. Olha a atitude, quando nós falamos de Cristo, nós falamos de nós cristãos que vamos viver a identidade dos filhos de Deus, dos vencedores. Então, por isso, nós tomamos esta graça, se revestimos desta riqueza, daquilo que está ali na cruz. Não vale agora mais ser judeu ou grego, não vale agora ser mineiro ou paulista, ou carioca, ou catarinense, ou gaúcho, ou nordestino, ou pessoal do norte, ou do centro-oeste. Não vale agora ser estrangeiro ou imigrante, o que vale agora é sermos cristãos. Sermos filhos de Deus. O que está valendo agora é essa é a sua identidade. É uma identidade única, inconfundível. Porque aí o homem de Deus, a mulher de Deus, o cristão, traz em si esta marca, que está aqui na testa, porque todos nós fomos marcados na nossa testa como filhos amados de Deus. Fomos consagrados a Deus, fomos ungidos por Deus, fomos abençoados por Deus, não trazemos mal em nós. Trazemos a vitória de Deus, a bênção de Deus, a graça de Deus. Somos vencedores contra o mal, contra o pecado, contra Satanás. Somos aqueles que pisam na cabeça dele. Essa é a vitória nossa. Essa é a graça que Deus me dá e Deus te dá também. Essa é a riqueza. Somos um só em Cristo, todos nós. Quando você olhar para o outro, essa pessoa é uma pessoa comigo em Cristo. Né? Trazemos esta marca. Por isso o demônio tenta você. Ai, quanto mais na igreja eu vou, às vezes mais tribulação tem. Sim, porque ele sabe, ele vai querer te tirar da igreja, quer te tirar de Deus. Temos que enfrentar. Mas como que eu enfrento? Rezando. A oração, o que diz hoje? Eu vivo em oração e em graça. Porque a graça é viver uma vida afastado do mal, do pecado. Está em estado de graça. O que é? É saber que o pecado está ali, eu sei qual que a minha tendência de pecar, sei qual aquilo que me alicia, aquilo que me faz mal, porque tem coisas que eu gosto e que às vezes eu não posso. Aí eu já sei aonde vou pôr meu dedo, aonde vou pôr meu olhar, a hora que eu posso sair de casa, o dia que eu não devo sair, aquilo que eu devo falar para as pessoas e aquilo que eu não devo falar. A esposa sabe o que vai machucar o marido, quando ela quer, ela machuca. O esposo sabe como machucar a esposa, quando ele quer, ele fala aquela palavra que machuca. Os filhos sabem como provocar a mãe e o pai, quando quer sair de casa e fugir, quer sair para a rua, quer arrumar uma briguinha com a mãe, já sabe o que faz. Porque eu também era esperto nisso, né? Eu bebia, minha mãe falava assim, você vai sair para beber? Aí começava a falar, aí eu saía e chumbava todas. Porque eu estava com vontade de beber, né? Está aqui dentro, está lá dentro. Aquele veneno está lá dentro me alimentando, né? Então a gente sabe como
provocar o outro para machucar. A gente sabe, porque a gente sabe aonde está o veneno, está aqui debaixo da nossa língua. A gente sabe as palavras que o outro não gosta, sabe a atitude que o outro não gosta, sabe os gestos que o outro não gosta. Ah, mas eu estou brincando com você. Brincadeira desagradável é brincadeira? É desagradável. Ah, estava brincando com você. Brincando, está a fim de ofender mesmo. Porque brincadeira desagradável é brincadeira? Não é. Você já sabe aonde cutucar o outro. Aí vai falar que é brincadeira? Não é. Então, a gente sabe o veneno que está aqui dentro de nós e sabe como usar o veneno contra os outros. Porque ainda não nos deixamos lavar no sangue redentor de Jesus. Ainda não nos deixamos banhar na graça de Cristo, né? Então, o dia de hoje, o Senhor está mostrando, tomar a sua cruz é vencer os mal de cada dia. Fechamos nossos olhos, vamos pedir essa graça, pedindo ao Senhor que nos lava, que nos purifica de todo mal, de tudo aquilo que envenena a nossa alma, para que assim a gente, cada dia mais, a gente tome essa cruz, fazemos dos nossos sofrimentos, das nossas dores, reparação dos nossos pecados. Quando vier, faça me dê a graça, para vencer a miséria, toda essa humilhação, toda essa dificuldade, que seja reparação dos males que está em mim, para a santificação da minha vida. Que o Espírito Santo nos dê essa graça no dia de hoje, para sermos vencedores.